Vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho a apresentação? Sim. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Ontem nós estávamos falando da teoria do campo cristalino, especificamente para o campo octaédrico, né? Nessa teoria, o que a gente verificou é que vai haver a separação energética dos orbitais D, ou seja, a separação energética do orbital do metal, né, que coordena a ligação, e essa separação a gente dá o nome de desdobramento do campo cristalino. Então, o que é desdobrar o campo cristalino? Quando aparecer esse termo, desdobramento do campo cristalino, ele está falando que você pegou orbitais que eram degenerados, ou seja, tinham a mesma energia, e separou eles em dois conjuntos ou três, aí vai depender do tipo de campo, vocês vão ver mais à frente, ou quatro conjuntos, onde cada um deles terão energias diferentes, ok? Então, essa aí é o termo que a gente usa, desdobramento do campo cristalino. A diferença de energia, ou seja, essa altura aqui, ó, daqui a aqui, tem uma diferença de energia. Se eu pensar que o eixo Y aqui seria um eixo referente à energia. Essa diferença de altura referente ao desdobramento do campo cristalino é denominado de delta. Aí, no caso, como a gente está falando de um campo octaédrico, desculpa. Quando fala de campo octaédrico, é usual utilizar o termo delta oct, de octaedro, tudo bem? Ou, isso aqui também é chamado de 10 D Q. É um outro termo utilizado. Ok? Lembrando, em relação ao orbital atômico, que tem a mesma energia, ou seja, eles são degenerados, há uma diferença aqui, ó. Se eu puxasse aqui uma linha aqui que seria o baricentro, seria o equilíbrio aqui, ó, se ela fosse reta, né, mas faz de conta, eu teria aqui uma diferença energética, onde os orbitais que estão acima, ou seja, que têm a maior energia, eles tendem a ser menos estável dos que estão abaixo. Tudo bem? Aí aqui esses orbitais de cima nós chamamos de EG e os de baixo T2G. Qualquer um deles, ok? No caso, são 3 orbitais T2G e 2 orbitais EG. Aí eu faço uma pergunta. Por que ocorre esse desdobramento de energia no campo octaédrico, tendo 3 orbitais embaixo e 2 em cima? Alguém sabe responder? É uma perguntinha que normalmente eu cobro em prova. Bom, vamos lá. Isso tem a ver com 2 fatores geométricos. O primeiro é que, no caso de um octaédrico, a energia... energia não. Os ligantes, eles coincidem seu posicionamento com o eixo cartesiano. Ou seja, se eu tivesse aqui fazendo o desenho de um octaédrico, os ligantes estariam aqui chegando no eixo cartesiano. Aqui, ó. Isso aqui seria aqui um octaedro. Os ligantes se ligando ali, coincidentes com o eixo cartesiano. Tudo bem até aí? Uhum. E a separação ocorre por quê? Porque os orbitais atômicos, ou seja, se eu considerasse que aqui no centro teria aqui o metal, os orbitais atômicos que compõem o orbital D desse metal estariam aqui. Eu tenho 3 orbitais que são o DXY, o DXZ e o DYZ, que não coincidem com o eixo cartesiano, ou seja,
a posição dos elétrons nesses orbitais fica fora do eixo cartesiano. Tudo bem? E tem dois orbitais, que seria o DZ2 e o DX2Y2, que coincide com o eixo cartesiano. Ou seja, se eu pegasse aqui os elétrons desses dois orbitais aqui, no caso do metal, eles estariam aqui, ó, coincidentes com o eixo. Isso aí provoca o quê? Provoca que, na chegada do ligante, que vai justamente em cima do eixo cartesiano, ocorre uma repulsão maior dos elétrons do ligante com os elétrons DZ2 e DX2Y2. Ou seja, esses orbitais com o ligante, os elétrons deles têm a maior repulsão. E aí, devido a essa maior repulsão, a energia desses orbitais aumenta. Então, esses dois orbitais EG aqui são referentes aos orbitais atômicos DZ2 e DX2Y2. E esses três aqui de menor energia são justamente esses outros orbitais cujo a geometria não é coincidente com o plano cartesiano, diminuindo a repulsão dos elétrons desses orbitais com os elétrons do ligante. Ok? Essa é a explicação. Eu lembro daquela imagem que aparecia o formato de cada um desses orbitais. Mas, por exemplo, o DZ2 é aquele que tem meio que parece uma chupeta. Isso aí. E o DX2Y2, tipo, tinha um que era só do eixo X e um outro que era só o eixo Y. Então, mas aí ele coincide aqui com o eixo X e o eixo Y. Entendeu? Não tem a linha do eixo cartesiano? Junta os dois, se juntar esses dois orbitais, eles ocupam todo o eixo cartesiano. Então, aquele que aparece um só no eixo Y e o outro só no eixo X, você junta eles para formar o X2Y2. DZ2. Aí formam esses orbitais EG. Ok? E os outros que não coincidem formam o orbital T2G. Os três orbitais T2G. Ok? Ok. A outra parte que eu falei com vocês, eu estou revisando a aula de ontem, tá? Uma outra parte que eu falei para vocês é sobre a influência do desdobramento quando o ligante se aproxima. O que é influência? É essa altura. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui uma altura maior do lado direito aqui do orbital, ou seja, se eu fosse pegar aqui e fazer um colchete que teoricamente estava reto, tá? Essa altura aqui é bem maior desse lado do que desse lado aqui, ó. Então, nesse lado direito, houve um desdobramento maior do campo, causado pela presença do ligante. Por quê? Porque o ligante, quando ele tem um campo forte, ele provoca esse aumento da altura aqui, ó. Quando o ligante tem um campo fraco, a altura é menor. A gente viu isso ontem. E o que acontece nesse caso? Quando o ligante tem campo fraco, a energia, eu tenho aqui uma quantidade de elétrons igual está representada aqui, ó. No caso aqui eu tenho 2, 4, 6 elétrons. Eu tenho a opção de colocar o elétron em cima ou manter ele embaixo. O que vai definir? Vai definir isso justamente a altura desse desdobramento, ou seja, quão forte é o ligante e quanto de energia que eu gastaria para emparelhar o elétron no orbital. Então, o fato do elétron ir para cima, igual aconteceu aqui, que a gente passa a chamar ele de spin alto, ou para baixo, ficar embaixo, emparelhado, vai depender de quê? Da força do desdobramento que está relacionada à força do ligante. Beleza? Beleza. Posso continuar, então? Uhum. É a mesma coisa, né?
Ele só está mostrando aqui, ó, a parte do desdobramento, tá vendo? Aqui seria spin alto, aqui spin baixo, que vai depender de quê? Vai depender justamente do campo. Aí ele dá o exemplo aqui da água, que tem um campo intermediário em reação ao cianeto, que tem um campo muito forte. Ok? Esse aqui é até um exemplo da lista de exercício que eu coloco, justamente explicar aqui. Por quê? Nesse caso, o que vai acontecer? Se você olhar aqui no spin alto aqui, que no caso o elétron subiu porque o campo é mais fraco, você tem um material aqui em que ele é paramagnético, por quê? Porque não, os elétrons estão todos aqui, tem elétron não emparelhado, né? Só que como todos os elétrons estão desemparelhados, esse magnetismo aqui é o mais intenso possível. E aí é denominado ferro magnético. Enquanto nesse caso, como o spin é baixo aqui, porque o campo é muito forte, o que aconteceu? Ele é paramagnético, porque tem aqui um spin aqui que não está preenchido, só que ele não tem um magnetismo tão intenso quanto esse aqui. Beleza? Então, se o complexo com ferro tiver com os orbitais todos desemparelhados, ele é ferro magnético. Ele é ferro magnético. Não é só com ferro, não. O ferro é o caso mais... É muito grande a diferença de magnetismo, tá? Entendi. No caso do ferro. Mas outros metais também acontece isso. Se você olhar nesse exemplo anterior aqui, ó, esse aqui é paramagnético, tá vendo? Que tem aqui elétrons desemparelhados. Lembrando que aqui é porque o desenho não ficou muito bom, né? Aqui, nesse desenho, aqui em cima, por exemplo, são 2 orbitais, tá? Então, vou mudar a cor aqui. Aqui era a mesma coisa que está desenhando isso aqui, ó. Um elétron aqui, outro elétron aqui. Tudo bem? E aqui embaixo são 3 orbitais com 4 elétrons, ou seja, vai ter um aqui emparelhado e 2 não emparelhados. Então, ele é paramagnético. Já esse outro caso aqui, ó, são 3 orbitais aqui e são 6 elétrons, ó. Esse aqui é diamagnético. E os dois são formados do mesmo metal. Um tem magnetismo, o outro não. Entenderam a importância dessa teoria? Que ela explica essas coisas todas. E funciona, né? Experimentalmente funciona. Beleza? Beleza. Vou continuar, tá? Se tiverem dúvida, é só perguntar. Bom, isso aqui eu já estava falando de ontem, isso aqui é algumas energias de emparelhamento, fica aqui sempre na faixa de 200 a 300 kJ por mol. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte mol e essa parte aqui centímetro a menos 1, qual a diferença. Eu vou explicar isso aqui. Ontem eu não dei ênfase, porque a gente iria chegar. E essa aqui é uma tabela de resumo, onde nessa tabela aqui estariam todas as energias de cada desdobramento para cada tipo de metal, né? Ou seja, cada distribuição, sendo que ela fica dependente de quê? Da energia do desdobramento, né? Que essa altura ali, ela varia. Beleza? E aí hoje eu vou ensinar a calcular esse valor do delta ali. Bom, mas antes de a gente começar a calcular, eu tenho que falar um pouquinho sobre essa parte inicial de espectro aqui, do espectro eletromagnético e do espectroscopia, tá? Por quê? Porque estão relacionados os modos como calcular, tudo bem? Então, ó, eu acho que eu já falei para vocês, né? Mas aí, se por acaso eu não falei, eu vou relembrar aqui. Desculpa, é porque eu apertei aqui, apertei errado. Aqui no espectro, o espectro, ele é o quê? É um modo que o homem utilizou para você, de um modo simples, agrupar diferentes faixas de energias eletromagnéticas,
alguns chamam de radiação, outros chamam de luz, tá? Eu prefiro falar energia, quando fala luz, para mim, eu sempre penso só no visível. Por quê? Porque é o que a gente consegue enxergar, e aí gera uma expectativa diferente. Por exemplo, eu não gosto de falar cor, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Então, eu prefiro identificar sempre por radiação, mas faz parte. Essas energias, elas são energias do nosso cotidiano, tá? No caso, elas são formadas durante o processo de fusão e fissão atômica que acontece nas estrelas e são emitidas, tá? E como elas são ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, tá? Então a luz, ela tem essa capacidade de se propagar. A luz é diferente do som. O som que eu estou falando aqui com vocês, é lógico, no caso eu estou distribuindo ela, convertendo ela num sinal, tá? Eletromagnético que vai chegar até vocês. Mas o som que a gente fala é uma onda mecânica, ela depende de um meio para se propagar. No caso, como que esse som se propaga? Ele vai, no momento que eu falo, eu uso as partículas de gás que existem aqui no ar para transmitir esse som até vocês. Já as partículas eletromagnéticas, elas independem do meio. Tá? Elas se propagam indefinidamente, independente do meio. O que eu estou falando para vocês? Imagina um sinal de uma novela que tem acontecido na Rede Globo, logo naquela começou, sei lá quando, acho que foi década de 60, né, 70, não sei. Foi o primeiro canal de televisão que a gente teve no Brasil. Então, quando teve essa novela, e que a Globo começou a utilizar satélite para transmitir esse sinal, a onda com o filme que chegou lá no satélite, ela não ficou restrita ao satélite, ela continua se propagando. Tá? E o que eu estou falando? Que essa propagação, a tendência é que ela seja infinita até que consiga entrar em contato com alguma coisa que absorva essa energia. Que pode ser um elétron, pode ser um receptor. Ok? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, tá? Se tiverem dúvida, pare e pergunte. Então, por quê? Porque no espaço, como eu teria ali o vácuo, não tem ar, não tem atmosfera, a onda mecânica ela não se propaga, mas a onda eletromagnética ela se propaga. Tá? Então, eu tenho aqui a energia do visível. Por que deu o nome de visível? Porque é a faixa de comprimento de onda que eu consigo enxergar. Para vocês terem uma ideia, olha só, o comprimento de onda do visível, ele varia de 400 a 750 nanômetros, estaria aqui nessa parte superior aqui, sendo que a gente conhece comprimentos de onda que vão de 10 a menos 13 até 10 a 7, 10 a 8. Ou seja, 20 ordens de grandeza. Tá? Então, é uma variação muito grande. Enquanto que o visível, olha só, ele só vai de 400 a 750 nanômetros. Dá uma ordem de grandeza aí de aumento. Ok? Só para vocês entenderem, tá? Então, visível, a parte que a gente consegue enxergar é muito pequena. Enquanto que a parte das outras radiações, elas são muito grandes. Em termos de comprimento de onda, eu vou ter o comprimento de onda e a frequência. São grandezas inversamente proporcionais. Tá? A grandeza do comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, quando a minha frequência é muito grande, eu tenho um comprimento de onda pequeno. Lembrando que, deixa eu desenhar aqui, comprimento de onda, ó, se eu tiver aqui com uma onda representada num gráfico, essas ondas têm comportamento senoidal, tá? Vocês já devem ter visto as funções senoidais, que essas funções, elas se repetem. E são funções muito importantes, tá, gente? Apesar de vocês hoje normalmente não entenderem
a periodicidade, a importância dessa periodicidade, essas funções que se repetem, elas são muito importantes, por isso que tem que entender um pouco delas, tá? Já quando eu tenho um outro tipo de onda com uma frequência maior, ó, lembrando, o que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que uma determinada onda completa o seu ciclo num determinado período de tempo. Vamos dizer que aqui onde eu marquei aqui, ó, fosse o período de tempo de 1 segundo. Se vocês olharem, como essa onda aqui foi e voltou, completou aqui seu ciclo aqui, a frequência dela seria 1. 1 segundo a menos 1. Já quando eu tenho uma onda diferente, ó, claro que ela está mal desenhada, tá, gente? Eu teria aqui, ó, uma onda aqui, ó, findou aqui, aí ela veio 2 ondas e meia até aqui no mesmo período. O que mudou? A frequência, ou seja, a quantidade de vezes que essa onda completa o seu ciclo naquele mesmo tempo. Então, são frequências diferentes. E, lógico, que quando é frequência diferente, o comprimento de onda também é diferente. Tudo bem? Tudo. E por que eu falei isso tudo? Eu falei isso tudo porque existe uma relação energética que diz que a energia é igual a uma constante chamada constante de Planck, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ela, vezes a frequência, ou energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade com que essa onda se propaga, dividido pelo comprimento dela, pelo comprimento da onda. Ó, aqui é comprimento de onda, aqui é frequência. Ok? Então, essa relação aqui é super importante porque ele está me dizendo qual é a energia daquela onda naquele momento, está relacionada à frequência ou comprimento, o que você tiver de grandeza, tá? Então, ela me diz aqui que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda ou diretamente proporcional à frequência. Ou seja, ondas que têm uma frequência grande têm uma energia grande. Ondas que têm um comprimento de onda pequeno têm uma energia grande. Ok? Entenderam o espírito da coisa? E aí fica mais evidente porque as radiações de maior energia são as radiações gama, radiação X. Por quê? Tem uma radiação muito grande. Essas radiações, elas são capazes de fazer o quê? Elas são capazes de quebrar ligações químicas e alterar a estrutura do composto. Por isso que quando você vai fazer um raio-x, o técnico que faz o raio-x lá para você, ele fica se protegendo atrás de uma parede ou então de uma chapa de chumbo. Por quê? Porque como ele faz ele manipula muito esse tipo de radiação, isso é para evitar que o raio-x venha e modifique a estrutura das suas células, alterando o seu DNA e automaticamente causando a ele doenças que vão ser registradas normalmente como câncer. Beleza? Beleza. Já o visível, ele também provoca modificações na nossa estrutura, só que a energia dele não é suficiente para quebrar. Normalmente, ela só tem capacidade para excitar os elétrons. Ok? O ultravioleta, vocês já devem conhecer. Normalmente, médicos chamam ultravioleta de ultravioleta A, B e C. Vocês já ouviram esses termos? O C eu nunca ouvi, não, eu acho. Eles dividem, por quê? O C é aquele que fica bem próximo aqui ao raio-x. Normalmente, não chega esse raio-x C,
esse ultravioleta C não chega à Terra, ele é filtrado pela atmosfera. Muito raro, só se tiver alguma região em que não tenha lá uma atmosfera filtrante. Geralmente o que passa pela atmosfera é o B e o A. O A é o menos nocivo à saúde. Praticamente ele é muito próximo ao visível, você entendeu? E o B, ele já causa alguns danos. Para vocês terem uma noção de radiação A, vocês já viram aquela luz negra que eles usam muito em casa noturna, para, né, ele fosforece a roupa, principalmente roupa branca, ela dá um brilho, vocês já repararam? Uhum. Normalmente, aquelas lâmpadas, eles usam ultravioleta A. É uma mistura de visível com ultravioleta A. Se você olhar aqui, ó, no visível, aquela partezinha, essa partezinha final, tá aqui, ó, violeta, tá vendo? Uhum. Então, aquela radiação, por que ela causa esse alvoroço nas pessoas? Porque ela reage com algumas substâncias e causa um processo chamado de fosforescência. E aí, o que acontece? Quando você chega com a roupa branca, normalmente a gente lava a roupa com sabão em pó. Tem uma substância no sabão em pó, né, sabão líquido, que interage com essa radiação e aí ele brilha. Na roupa branca fica mais evidente o brilho do que em outras. Além disso, aquelas canetinhas, essas canetinhas aí, marcador de texto também acontece. Aí, geralmente, eles usam um decalque lá, um carimbo, que reage a essa radiação. Não tem um estudo muito evidente do nível de exposição que você tem naquele momento a essa radiação e quais danos que poderia causar, né? Mas... Então é por isso que a luz negra é roxa, por causa dessa luz visível? É porque ela tem uma parte de visível com a parte de UV. Ela emite nessas duas faixas. Ela está bem no limite, você entendeu? Ela está bem aqui na fronteira dos dois. A dificuldade que algumas vezes acontece é que tem algumas dessas lâmpadas que são clandestinas, né, feitas de qualquer jeito. E aí, às vezes, ela emite uma parte maior de radiação ultravioleta. Ah, vai te causar dano? Vai. Aí você fala, mas não sabia, não. Aí é que tá. Quem filtra uma parte da radiação é um invólucro. O que acontece é que o ultravioleta, dependendo do tipo de vidro que você usa na lâmpada, ele é filtrado pelo vidro. O vidro absorve o ultravioleta. Entenderam? Uhum. Aí eu tenho radiações de menores energias, tipo micro-ondas. Micro-ondas tem uma radiação de menor energia? Tem uma radiação de menor energia. Mas ele não faz mal? Pode te fazer mal. Não por quebrar as ligações, porque ele não tem energia suficiente para fazer a transição desses elétrons. Ele vai te causar dano porque o micro-ondas ele é absorvido por algumas ligações em específico, particularmente a ligação da molécula de água. E aí, no momento que esses elétrons absorvem essa radiação, eu não estou dentro da eletrosfera do átomo, eu estou lá na parte externa. O que acontece? Esses elétrons eles passam a vibrar. O que é vibrar? Igual a mola, eles ficam vibrando ali. E parte dessa energia, durante o processo vibracional, é dissipado na forma de calor. Por isso que você tem um alimento, todo alimento tem água. Qualquer um. Ele vai fazer com que esse processo vibracional comece a dissipar calor e provoque o aquecimento do alimento. Aí, se tiver congelado, ele vai descongelando devagar e, se não tiver, ele vai cozinhando. Ok? Aí você fala, por que você que está do lado ali do micro-ondas não acontece isso?
porque o micro-ondas ele tem uma proteção dele justamente para não passar radiação. Ok? Uhum. E também é uma lâmpada, tá? É uma lâmpada que emite esse micro-ondas, assim como tem o infravermelho, e aí por diante. Beleza? Beleza. Posso continuar aqui? Tem alguma dúvida aqui sobre o espectro eletromagnético? Por hora, não. Bom, eu vou botar aqui um das formas que a gente utiliza em laboratório para iniciá-los nessa espectroscopia, que é o teste de chama. O teste de chama é uma aula prática que vocês fazem em Química Geral 1, tá? Mas eu sei que vocês não fizeram, e como vocês não fizeram, eu vou pegar e vou passar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. É porque aqui não dá som, né? Então eu vou colocar direto lá no YouTube. Tá bom? Deixa eu interromper isso aqui e compartilhar o YouTube lá. Opa, peraí. Vou botar lá no YouTube para vocês verem, que aí tem um outro modo aqui, que quando eu compartilho vem o som. Estão conseguindo visualizar a tela do YouTube? Peraí que tá... Aí. Tem vários aqui. Se botar teste de chama, gente, tem um monte, tá? Um monte diferente. Mas aí o que acontece? Eu escolhi umzinho aqui, a resolução do vídeo nem tá melhor, tem vídeos com melhores resolução, só que aí tem alguns aqui que não atendem a parte que eu queria que vocês vissem, tá? Eu vou passar esse, qualquer coisa eu mostro esse outro aqui, que ele tem aqui uns testes aqui também. Vamos lá. Se vocês não tiverem ouvido o som, é só me avisar, hein? Vimos as cores produzidas nos fogos de artifício. Alguma vez você já pensou na origem destas cores? As cores de fogos de artifício são obtidas a partir da queima de vários íons metálicos. Na queima de certos íons metálicos no laboratório, sob condições específicas, nós obtemos cores diferentes na chama. Este método de obtenção de uma chama colorida é conhecido como um teste de chama. O teste de chama é uma ferramenta importante para a detecção qualitativa de íons metálicos diversos. Objetivo: estudar o mecanismo de cor da chama. Para compreender isso, considere o metal de cobre. A configuração eletrônica do estado fundamental do átomo de cobre é Ar3D10-4S1. Quando o metal de cobre é aquecido por um queimador, ele queima com uma chama verde. Isso ocorre porque o elétron mais externo do cobre absorve a energia da chama e fica energizado a partir do nível de energia mais baixo para um nível superior de energia. Aqui, o elétron, sendo instável, retorna rapidamente a seu estado original, emitindo a energia recebida na forma de luz visível. O comprimento de onda da luz visível determina a cor da chama. Da mesma forma, diferentes íons metálicos emitem luz em comprimentos de ondas específicos, produzindo diferentes chamas coloridas. Resumo: temos estudado a química por trás das cores nos fogos de artifício, o mecanismo da cor da chama e das cores produzidas por determinados íons metálicos. Teste de chama. Vou botar esse outro aqui para vocês verem. Teste de chama. Nesta imagem encontram-se os equipamentos necessários para a prática do teste de chama. Arames de tungstênio são... Tá todo mundo conseguindo ouvir, gente? Eu tô. Esse aqui é o teste, tá bom? Esse é o teste mesmo. O outro explicou. Mas aqui vai mostrar só, tá bom? são dobrados na forma de alças e presas em palitos de madeira. O bico de Bunsen é um equipamento inventado por Robert Bunsen, um químico alemão do século XIX. Estes frascos contêm soluções de sais de metais alcalinos terrosos e de um metal de transição.
Primeiramente, deve-se acender o bico de Bunsen, abrindo o gás combustível e com um palito de fósforo aceso, ativar a reação química de combustão do gás butano pelo oxigênio. Observe a chama resultante de cor amarelo-alaranjada. Esta chama está com excesso de combustível ou então falta de combustível. Por meio dos orifícios na base do bico de Bunsen, uma quantidade extra de oxigênio começa a penetrar por baixo do bico e enriquecer a mistura com o combustível. Observando melhor a chama de perto, perceba que ela possui 3 fases. A de baixo, de cor azul e na forma de um cone, é denominada de chama oxidante. Esta chama oxidante tem uma temperatura aproximada de 800 graus Celsius. Logo acima, temos a parte invisível da chama, a chama estequiométrica, em que há quantidades exatas de oxidante e combustível. A chama estequiométrica é a mais quente e no bico de Bunsen atinge aproximadamente 1600 graus Celsius. Acima da chama estequiométrica, temos a terceira chama, azul, e com o nome de chama redutora. Nessa chama, temos o oxidante como agente limitante e, portanto, é uma chama mais fria, chegando a aproximadamente 650 graus Celsius. Vamos agora observar o efeito das soluções de diferentes cátions metálicos quando expostos à chama. Inicialmente, abre-se o frasco contendo a solução do primeiro metal a ser caracterizado. Coloca-se a alça de tungstênio em contato com a solução e, em seguida, o mesmo é colocado na chama invisível. Observe a alteração da cor da chama. O mesmo procedimento deve ser repetido para as outras soluções. A cor da chama observada deve ser anotada. Depois de analisar as soluções conhecidas, vamos agora realizar o teste de duas soluções de composição desconhecida. A cor observada na chama vem da absorção de energia pelos elétrons do cátion metálico, elevando a energia total do cátion como um todo. A volta para o estado fundamental é acompanhado pela liberação desta energia na forma de luz quantizada, espectro de linhas, que é característico de cada metal ou cátion metálico. Portanto, pode-se identificar o metal pela cor da chama. Aqui é mostrado um resumo das cores que observamos nos testes feitos com as amostras de soluções contendo os cátions metálicos e das soluções A e B. Você consegue identificar quais os cátions metálicos presentes nas soluções A e B? Lembre-se que as fotos podem não estar muito nítidas, então é recomendável rever a parte do vídeo referente. E aí, conseguiram identificar as cores, pessoal? Esse teste de chama não estava muito bom, não. Dá para fazer melhor, com mais nitidez.
Lítio, bário e o outro. Tem mais de um. Eu achei que o primeiro foi a mistura de lítio com cálcio e o segundo sódio. Eu não sei se vocês repararam, por exemplo, o cobre, ele emite uma radiação na faixa do verde, azulado ali. Só que o que acontece? Do jeito que ele colocava lá, todos eles veem um amarelo muito intenso, parecia só um verdinho na borda da chama. Né? Você consegue fazer melhor. Dá para conseguir uma resolução melhor. Bom, então, isso já foi explicado, né? A energia que essa chama ela mostra para a gente é a energia de quê? A energia do elétron sendo excitado e retornando à sua origem. Até aí não é novidade. Isso aí já foi falado. A diferença é o seguinte, que agora a gente, ao invés de ficar falando da cor, ok? Da cor, a gente vai falar do comprimento de onda, porque cada uma dessas colorações tem um comprimento de onda. Qual é a dificuldade? A dificuldade, por exemplo, você quando trabalha só com o visível, você tem 16 milhões de possibilidades diferentes de arranjos de cores. Aí fica meio difícil da gente ficar falando de cor. É mais fácil fazer o quê? Falar de números. Então, quando você dá um número, quando fala um número de comprimento de onda, você não tem como errar a cor que está lá. Porque quando você olha o verde, para você, diferentes tons de verde é o mesmo verde, mas só que o aparelho que faz essa análise, ele identifica aquele tom de acordo com a numeração dele. Esse aparelho que identifica o visível é chamado de fotômetro. Aí ele identifica o quê? As radiações pelos seus comprimentos de onda. Beleza? Tudo bem até aí? Uhum. Alguma dúvida? Posso continuar, gente? Isso aqui é a mesma coisa que foi falado, né? E no caso dos complexos, que é onde a gente está tratando, qual é a importância dos complexos? A importância dos complexos é que eles são coloridos. De modo geral, os complexos todos são coloridos. Tá? E por serem coloridos, isso é uma indicação que há uma interação muito grande na faixa da radiação visível. Por quê? Se você está vendo uma coloração visível aqui do complexo, quer dizer que ele interagiu com a faixa de comprimento de onda e deixou essa parte do visível nítido para a gente visualizar. Tudo bem até aí? Tudo. Um detalhe é o seguinte, que aí agora vocês têm que começarem a entender. Quando você visualiza aquela cor lá, aquela cor da espécie da solução, aquela cor foi a cor transmitida na solução. A radiação que foi absorvido pelo comprimento de onda foi o que a gente chama da faixa complementar de cor ou uma radiação complementar. Como assim? Quando eu vejo aquela solução de cobre azul, não estou falando da chama não, tá, gente? Estou falando da radiação do cobre azulada. O que vai estar acontecendo naquela solução? Os elétrons estão absorvendo uma radiação na faixa do amarelo. Então, ele absorve o amarelo e, como ele absorve aquela radiação ali toda na faixa do amarelo, acaba aparecendo uma predominância de azul na solução. Entenderam isso? Da mesma forma, se eu pegar e absorver a radiação azul, os elétrons absorvem, o que vai predominar na solução vai ser uma solução na faixa do amarelo. A solução você vai ver amarela. Por quê? Porque você absorveu aquela radiação do azul e está passando na faixa do amarelo. Aí a gente fala que essa é a radiação absorvida e transmitida.
Tudo bem? Posso continuar? Já quando você faz o teste de chama, que você excita o elétron, ali a gente fala que é a radiação emitida pelo elétron, que tende a coincidir aqui com a absorvida, tudo bem? Mas é a radiação transmitida, emitida, desculpa. Então, ó, essas radiações aqui, ó, que a gente visualiza aqui, na cor de amarelo, verde, um tom aqui meio avermelhado, meio marrom, um tom mais maralhado, sei lá, meio amarelo para laranja escuro. Esses tons aqui, eles indicam o quê? Que foram absorvidos comprimentos de ondas complementares. Não foi absorvido o azul. Porque se absorvesse o azul, você não via o azul. Entenderam isso? Repete, por favor. Eu sei que é. Ó, o que eu estou tentando explicar para vocês é que nessas soluções, o que você vê, o que a gente está visualizando, não é a radiação que foi absorvida pelo elétron. Uhum. O que você vê foi o que atravessou. Ó, imagina, você tem a luz visível com todos os comprimentos de onda, todas aquelas faixas de cores. Sim. Ele absorve os outros comprimentos e predomina o que não absorve. É a cor que você vai ver, que é a transmitida, que a gente fala. Acho que eu entendi. Ok? Uhum. Eu sei que isso é complicadinho. E o legal é que com a teoria que a gente vai ver agora, a gente consegue prever qual é a faixa de radiação que aquele complexo iria absorver. E, lógico, se você sabe quanto que ele absorve, você sabe qual é a predominância de cor que ele vai ter. Isso fica muito claro na aula experimental, porque o fotômetro, que é o aparelho que mede a radiação absorvida, ele vai te dar o comprimento de onda do que foi absorvido. Entenderam? E aí você sabe que ele está absorvendo aquele comprimento de onda e deixando passar o que você está vendo, que é o que está transmitindo. Ok? Ok. E lembrando, o comprimento de onda e a frequência são duas características das ondas e é usual a gente utilizar para comprimento de onda a escala nanômetro, mas o sistema internacional aqui usaria metro. Se eu fosse converter de nanômetro para metro, eu teria aqui, nessa faixa ali, 10, ó, esse número vezes 10 a menos 9, que seria a escala do nanômetro. 10 a menos 9 metros. Isso aqui seria 740 ou 625 vezes 10 a menos 9 metros. É equivalente a esse número aqui. Ok? Mas é usual aparecer em nanômetros. Ah, mas o sistema internacional não fala em metros? Pois é, mas é usual aparecer em nanômetros. Já a frequência, a unidade de frequência, lembrando, frequência é dado por S menos 1. S menos 1 é a mesma coisa que uma unidade que a gente chama de Hertz. Vocês conhecem aqui, porque desde criança vocês já ouvem isso aqui nas rádios. Ah, não sei quantos megahertz. Não é isso? Aí vem já o megahertz. Você nem sabe o que é mega ainda, mas você acaba decorando. Mas aqui, na faixa do visível, a unidade que aparece aqui é o T. O T é o quê, hein? Mega, giga. Qual a outra unidade? Tera. Terahertz. Isso mesmo. Ok? Terahertz é igual a 10 a menos 12. Desculpa, não menos, né? Perdão. Sem menos, tá? 10 a 12 Hz. Lembrando que, como são inversamente proporcionais, esse é pequeno, esse aqui vai ser grande, não é isso? E lembrando que Hertz é segundo a menos 1. 1 sobre segundo.
Ok? Ok. Aqui é só uma tabela mostrando aqui os diferentes comprimentos de ondas e frequências para as radiações do visível, né? Cada uma delas tem lá. E aí, a gente tem que começar a fazer umas contas, né? Então, a gente fala aqui, ó, qual a energia do fóton dado pela relação de Planck, é esse HV aqui. Na verdade, esse aqui não é um V, é um Ni. É um símbolo de frequência, tá? Isso aqui é frequência. É porque eles usam isso com essas unidades gregas, aí complica tudo, né? Mas isso aqui é frequência, tá? Pode substituir por qualquer letra que vocês quiserem. É igual a diferença entre os níveis mais elevados e mais baixos dos orbitais. Ok? Aí ele fala assim, ó, dá-se a absorção de radiação, isso é, a promoção de um elétron de um nível mais baixo para o mais elevado, e para o cálculo de uma frequência de 500 terahertz, quanto que significaria esse valor em joules? Como que eu calcularia? Primeira coisa que você teria que fazer era pegar e ver a relação. Então, se eu tenho aqui frequência, ó, eu vou usar essa relação. Delta vai ser igual. Delta é energia, tá, gente? Vou chamar aqui de delta E para ficar mais fácil aqui, ó. O que é esse delta E? A quantidade de energia que o elétron precisa para sair do seu nível fundamental e absorver e chegar até o nível mais elevado, beleza? Então, delta E vai ser o quê? Vai ser esse H. H é um número, é esse número aqui, ó, chamado constante de Planck. Por que constante de Planck? Porque o Planck foi um dos cientistas que estudou essas relações e conseguiu entender esses processos, apesar de terem sido outros cientistas que completaram toda a teoria. Planck teve um papel fundamental para esse entendimento. Então, eu tenho aqui, ó, a relação de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 24. A unidade da constante de Planck, eu vou botar aqui de lado, que eu vou multiplicar aqui só para vocês verem qual vai ser a unidade final. É Joule vezes segundo, vezes a frequência que a gente está querendo trabalhar. 500 terahertz vai dar quanto em hertz, hein? 500 vezes 10 elevado a 12. Isso aí. Então, ó, aqui vai dar 500 vezes 10 elevado a 12 hertz. Ou, se eu quiser, eu posso trabalhar, pegar esses dois zeros e jogar para cá para o exponencial. Aí isso aqui ficaria igual aqui a 5 vezes 10. Aí, como eu estou ali multiplicando, são dois zeros a mais, é como se eu estivesse multiplicando por 100, 10 a 2. Eu vou somar aqui 2 nos expoentes. 10 elevado a 14 hertz. Ok? Então, aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a 14. Hertz é o quê? Segundo a menos 1. Então, isso aqui, ó, vezes... Só estou botando aqui para diferenciar que é daqui, ó. Segundo a menos 1. Aqui o ΔE vai ser o quê? ΔE vai ser igual. Aí eu tenho que fazer a conta, né? Cadê minha calculadora? Estava usando esse calculador. Tá aqui. Não, eu fiz aqui. Ah, já fez? Quanto que deu? Deu 3.313 vezes 10 elevado a menos 9. Vezes 10 elevado a menos 9. Aí aqui, ó, uma dica que é importante para vocês terem uma noção, porque é comum vocês fazerem as contas direto e acabarem se enrolando.
Olha a ordem de grandeza. Ó. Como aqui é multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Então, menos 24 mais 14 vai dar menos 10, ou um número equivalente a esse. Ok? Bem próximo desse. Entenderam o jogo? Por que aqui, ó, 5 vezes 6 dá 30. Menos 24 mais 14 dá menos 10. 30, 3, aí eu tiro o 0, vai dar menos 9. Por isso que deu menos 9. Menos 9 o quê? Joules. Joules. Porque aqui eu corto segundo com segundo a menos 1, vai sobrar joule. Então, isso aqui é a energia que você teria para um elétron ser promovido. Tudo bem? Entenderam a conta? Entendi. Ah, mas e se eu quisesse promover 1 mol de elétrons? Pode acontecer isso? Pode, ó. Ou se eu quisesse um outro número, qualquer número, como que eu faria a conta para 1 mol de elétron? Ah, você sabe que para um elétron, você promove com 3,13 3,313 vezes 10 a menos 9. Quanto que é 1 mol de elétron, gente? Quando eu falo de partículas, quanto que vale 1 mol de partículas? 6 vezes 10 elevado a... Agora fiquei na 6 dúvida. vezes 10 elevado a 23 23. elétrons. Isso aqui é o valor de 1 mol. Aqui seria o valor aqui referente a 1 mol de elétrons. Ok? Aí a gente geralmente põe aqui, ó, elétrons por mol. É a unidade que usa normalmente. E é partículas, né? Isso aqui X. Como eu corto aqui elétron por elétron, eu botei ali o meu valor lá. Ok? Aí é só multiplicar que você teria aqui a quantidade de quilojoules por mol. Aqui é quilojoules, aqui é joules, né? Desculpa. Joules por mol. Ok? Ok. Alguém não entendeu essa conta, gente? Alguém não entendeu? Isso aqui é o número de Avogadro, tá? Tá vendo que está começando a misturar tudo? É assim mesmo. Aí aqui, esse valor vai dar 6 vezes 313. Aqui vai dar 19,88. Vezes 10 elevado. Aí vai dar 23 menos 9. Então, 23 menos 9 vai dar 14. Elevado a 14 joules por mol. É isso, né? Beleza? Perguntas? Nenhuma. Posso continuar? Uhum. Vamos fazer um outro exemplo agora. E para o caso específico do hexaacor titânio 3. Como que eu vou fazer? A primeira coisa que você tem que ver, olha só, hein? O titânio, aqui é um campo octaédrico. Como é que eu sei disso? Porque ele tem 6 ligantes, então seu número de coordenação é 6, isso vai me gerar um complexo octaédrico. Não é isso? Titânio ligado à água. Ligada à água. Vou mudar a cor aqui só para ficar mais, mostrar que está mudando
plano. Ó, água. 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 Beleza? Se eu pegar o titânio e for distribuir ele, ó, eu teria aqui, ó, titânio. Qual o número atômico do titânio? Alguém tem tabela aí? Não, né? Vou olhar aqui que eu acabei esquecendo de olhar a tabela periódica aqui. Deixa eu ver. Acho... Não sei se a minha tá muito perto, não, mas... Ah, ele tem número atômico 22, achei. Se eu for distribuir, ele vai ter aqui, ó, um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, aí aqui seria 3D2. Então, daria 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Tudo bem? Aqui, só chamando a atenção, que seria a mesma coisa de distribuir assim, ó. Ó, argônio, que é o gás nobre anterior, ou seja, o argônio iria até aqui, ó, até 3P6. Aí o resto seria 4S2, 3D2. Tá? Assim, é usual os livros mostrarem assim. Só que essa espécie aqui não é o titânio, ele é o titânio 3. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Então, no caso do titânio 3, que perdeu 3 elétrons, eu vou ter aqui, ó, a configuração dele diferente. Por quê? Porque ele vai perder 3 elétrons. Então, eu vou ter aqui o argônio. Aí ele vai perder 2 elétrons aqui do 4S2 e 1 elétron aqui do D1, que daria 3 elétrons no total. Então, aqui vai ficar 3D1. Ok? Beleza? Uhum. Como ele só tem 1 elétron, eu sei que o plano dele, o desdobramento cristalino dele, eu vou ter 3 orbitais dx, dy, dxz e dyz embaixo e 2 em cima. E só 1 elétron que vai ocupar aqui, porque ele só tem 1 elétron. Então, na verdade, o que eu quero é saber o quê? Essa transição aqui, ó. Quanto de energia que ele absorveria para provocar essa transição. Ok? Posso continuar? Aí, quando eu faço essa análise, o que eu vou ter? Eu vou ter um espectro desse tipo aqui, ó. Esse espectro aqui, ó, é o nome que a gente dá quando eu faço a análise da solução de titânio, de HexaA com titânio 3. Ok? Beleza? Beleza. E essa altura aqui é justamente a energia que foi absorvida. Então, mas poxa, aqui ele ia absorver também. Sim, ele vai ter as absorções dele. Por quê? Porque se você continuar fornecendo diferentes energias, esse elétron vai se excitar mais vezes. Ok? Tudo bem? Essa energia de 20.300 centímetros a menos 1 é uma unidade que a gente chama número de onda, que também é a unidade que a gente utiliza para representar a faixa energética que ele absorveu. Ok? Que vai equivaler a esses 243 kJ por mol. Aí, como que eu faço esse cálculo? Olha só, hein? Esse aqui é o espectro pronto, tá? Mas como que eu chego a esse valor? Quando você utiliza o fotômetro, esse aqui
Esse gráfico aqui é feito no equipamento que a gente chama de espectrofotômetro. Espectrofotômetro. Se você utilizar um aparelho mais simples, ele não vai te dar esse gráfico. Ele vai te dar o número do comprimento de onda. Por quê? Porque é um aparelho mais limitado. Aí o que você pode fazer? Ele te dando o valor do comprimento de onda máximo que foi absorvido, você faz os cálculos. Tudo bem? Tudo. Como é que você vai fazer os cálculos? Da mesma forma, você vai pegar aqui, ó, delta o quê? Delta de energia, tá? Vai ser igual a HV, como aqui ele me deu o comprimento de onda, vai ter que ser o quê? Constante de Planck vezes velocidade sobre lambda. E essa velocidade, qual é essa velocidade? A velocidade do elétron. Qual é a velocidade do elétron, hein? Qual é a velocidade que ele estaria ali? Alguém tem ideia? Eu não sei, eu tô com uma coisa na minha cabeça, mas acho que tá errado. Pode falar. Ah, não. A velocidade desse elétron, no caso, ele não está na faixa do visível, da luz visível, é a velocidade da luz. Então tá certo. 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Ok. Não, acho que é 300 mil metros por segundo. Agora até eu me bananei aqui. Agora eu estou na dúvida, peraí. Metros por segundo, desculpa. Aí o que você faz? Você vai fazer a conta, ó. 3 vezes 10 a 8, vezes a constante de Planck, dividido por esse número. Só que aqui, ó, não está tudo em metros, ó. Metro, joule segundo, segunda menos 1, metro. Você tem que transformar para metro. De nanômetro vai para metro. Aí, quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, metro, aqui vai cortar com metro. Segundo, vai cortar com segundo a menos 1. Então, segundo para segunda menos 1, corta, porque está na multiplicação. Metro dividido por metro, corta. Vai sobrar o quê? Joule. Esse número ali, ó, 3,99 vezes 10 a menos 19 joule. Ok? É só multiplicar. Você multiplica esse número vezes esse. Lembrando que esse número aqui é quem? A constante de Planck. Ó. Esse aqui é o H. Dividido pelo comprimento de onda. Mas, poxa, essa aqui é a resposta para você citar um elétron. E para você citar aqui um mol deles, qual que vai ser a resposta? Se 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, é só fazer a conta. E aí você vai ter ali a sua resposta em quilojoules por mol. Difícil, gente? Espera aí, esse último cálculo aí. Vamos lá. Se quiser, a gente faz em regra de 3. Ó, você tem ali que 1 mol de qualquer coisa... Perdão, peraí, deixa eu fazer do outro jeito que eu fiz lá. Você sabe que um elétron dessa espécie aqui, um elétron, você precisa dessa energia ali, ó, 3,99 vezes 10 a menos 19 joule. Não é isso? Uhum. 1 mol, você tem qual número? Para 1 mol de elétron, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23. Ah, é porque aqui está íons, né? Desculpa, disse errado. É porque é espécies, né? Eu acabei digitando errado. Elétrons por mol.
Isso aqui vai me dar um valor que eu chamo de Y. Faz essa conta, ó, vai ser Y, eu corto aqui, ó, elétron com elétron, aqui é joule, né? Eu vou ter aqui o seguinte, ó, Y vezes 1 é Y. Isso é igual a 6,02 vezes 10 a 23, vezes 3,99 exponencial menos 19. Isso vai me dar um valor de 240.198 joules. Aqui, multiplicando aqui, ó, mol está dividindo, então joules por mol. Só que como ele pediu em quilojoules, quilo é uma unidade de quê? De 1000. Tudo bem? É a mesma coisa que eu pegar isso aqui e dividir por 1000. Quilojoules é isso. Então, dividindo isso aqui por 1000, daria o quê? 240. Opa, peraí, eu errei ali. (198,) Estou deixando as três casas, tá? Aqui seria 240,2 no final, né? 198 quilojoules por mol. Ok? Entendeu como que faz a conta? Uhum. E esse valor aqui é o quê? É justamente aquele valor do gráfico. Desse gráfico aqui, ó. Ok? E experimentalmente, esse gráfico deu quanto? Experimentalmente, ele deu 243 quilojoules por mol. Na Vera, né? Sempre vai dar uma diferençazinha. Teoricamente, daria quanto? Daria esse valor aqui, ó. 240,2 quilojoules por mol, arredondando ali. Alguém não entendeu essa conta? Essa conta eu vou pedir para vocês fazerem, tá? A gente vai fazer mais casos desse aqui, mas eu vou pedir vocês para fazerem. A gente ainda vai fazer outros exemplos, tá? Esse é o primeiro. Ah, e se eu tiver mais elétrons? Eu vou ter que fazer as contas considerando mais elétrons. Aqui, como eu só tinha um, foi assim. Se eu tiver mais de um, eu vou considerar os outros casos. Tudo bem? Tudo. E esse valor aqui de 240, naquele gráfico que a gente utiliza do desdobramento cristalino, significa, sabe o quê? Esse valor aqui significa o delta octaedro. Tá vendo de onde que ele vem? É aqui que é o delta octaedro. Porque não é isso que a gente viu aqui, ó. O elétron, ele não vem migrar para o outro desdobramento dele, que a gente fala que essa transição é a transição homo-lumo. A gente vai falar isso mais à frente. Então, esse valor aqui vai ser o quê? O delta octaedro. Ou seja, aquela tabela que a gente fez lá, tudo em termos de delta octaedro, agora a gente pode substituir por esse valor aqui, ó, calculado. Beleza? E, teoricamente, a gente tem várias faixas aqui, ó, em termos de centímetro a menos 1 aqui, mas isso aí você converte para comprimento de onda, né? Cada um dessas espécies aqui complexas, ó, tem uma faixa aqui que a gente chama de número de onda que ele vai absorver. Beleza? Alguma pergunta? Nada? Não. Então a gente vai parar aqui. Na próxima aula eu vou começar
próxima aula, terça-feira. A gente vai fazer esse exercício aqui. Nesse exercício, a gente vai prever qual é o tipo de característica e depois vamos pegar aqui o valor do número de onda e calcular a faixa de energia que cada um desses complexos vão absorver. Ok? Ok. Dúvidas? Uhum. Gente, ó, eu sei que isso aí é meio doidinho, assim, tem umas coisas meio fora, assim, mas a explicação é essa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aí. Se não tiverem, por hoje é só. Só, né? Eu acho que Falei pra caramba, né? Quase 2 horas falando aqui, 1h30. Tá? Mas aí, na próxima aula, a gente vai começar. Na segunda-feira, a gente vai fazer os exercícios de nomenclatura, tá? Tem a lista de exercícios que está lá. Está aberto também o questionário lá no AVA, tá? Até domingo, se eu não me engano, domingo à noite. Então, por favor, façam, né? Professor, Sim. essa lista que você falou que a gente vai fazer é aquela que ficamos de corrigir? Essa eu vou corrigir na segunda. Beleza. É porque eu dei um tempo para vocês fazerem, né? É porque eu Pelo achei menos que tentar. a gente ia corrigir essa semana, aí eu fiquei perdida. Eu achei, ai meu Deus, será que não vai corrigir mais? Não, vou sim, eu vou corrigir na segunda. Como o AVA deu esses problemas, eu ia corrigir hoje. Mas eu achei melhor deixar para segunda, que aí dá mais tempo para vocês fazerem. Beleza. Aí na segunda a gente corrige e na terça continua essa aula. Show. Tá? Aí a gente vai corrigir ali, se vocês puderem dar uma olhadinha, ajuda muito. Porque tem um monte de dúvidas, né? Normal as dúvidas, tá bom? Eu já tenho minhas dúvidas. Já. Imagina. Toda vez que eu vou fazer eu tenho dúvida também. Normal. Mas tá bom. Valeu, gente. Um bom final de semana para vocês, tá? Um feriado amanhã. Pra você também. Amanhã é feriado. 20 de abril. Amanhã é dia de Tiradentes. Eita, ai, é que eu sou péssima com questão de data, então. Tá certo. Valeu, Bruno. Um abração, Patrícia. Valeu aí para vocês, tá? Tchau. Aí na segunda a gente corrige a lista, tá bom, gente? Uhum. Um abração.